vamos voltando aqui, vamos lá. PEC de transição, coloca na tela, por gentileza. PT quer que a PEC de transição tramite antes no Senado para facilitar a aprovação de texto. Gente, o que acontece? Ontem, o coordenador da transição, o Geraldo Alckmin, ele sugeriu que fosse aprovada uma PEC para você criar, né, para você abrir, né, para você criar uma exceção ao teto de gastos, de forma a permitir o pagamento do Auxílio Brasil de R$600. Tá? Essa ideia, num primeiro momento, ela foi bem-vinda. A questão é a seguinte, é que para você aprovar uma PEC, você precisa de 49 votos no Senado e 307 na Câmara. Então, é muita coisa, você precisa de muito voto, é muita coisa, então não é fácil, né? Então, o que o PT tem dois planos. O primeiro plano é apresentar um texto no Senado, como eu estou colocando aqui, por gentileza, levanta um pouquinho o nosso post, por gentileza. A equipe de transição de Lula e a bancada do PT no Congresso querem iniciar a tramitação da PEC de transição pelo Senado. Na avaliação de líderes partidários, a estratégia pode facilitar a aprovação do texto também pela Câmara, a depender da colaboração do presidente da Casa, Arthur Lira. Então, assim, qual é a ideia do PT se esse texto da PEC de transição for de fato apresentado? Você leva o texto para o Senado, tá? Em que a tramitação é mais fácil, em que você tem a capacidade, você tem uma capilaridade maior num primeiro momento, você consegue fazer um texto enxuto e leva esse texto diretamente para a Câmara só endossar essa proposta de emenda constitucional. A questão é que já tem alguns aliados que não gostaram muito da ideia, como Renan Calheiros. Para Renan Calheiros, não é necessário você fazer uma PEC para você garantir o pagamento do Auxílio Brasil ou Bolsa Família, como o PT quer. Você precisa apenas aprovar uma medida provisória. E aí, na visão do Renan, como é que você faria isso? Você encaminharia uma solicitação ao Tribunal de Contas da União para que o Tribunal de Contas da União desse um aval para o pagamento, desse o aval para expedição, para edição dessa medida provisória, e aí sim, com uma medida provisória, você poderia garantir um crédito extraordinário, ou seja, você pegaria dinheiro emprestado para você conseguir pagar esse auxílio de R$600 no primeiro ano. E aí você fica pensando, nossa, mas aí eu vou ter que pegar um empréstimo para pagar um benefício? Bem, com um esquema de crédito extraordinário, você pode fazer o seguinte, você abre o orçamento e você faz um ajuste orçamentário ao longo do ano, no momento que você consegue fazer o pagamento desse Auxílio Brasil. É mais uma pedalada regimental, mas enfim, existem dois planos. Se o PT sentir que a PEC vai ser bem complicada de se tramitar, se o PT sentir que a PEC não vai ser aprovada, aí o PT vai apelar para a medida provisória, tá bom? Então, basicamente, são esses dois planos, e já teve aí, como falei para vocês, né, alguns integrantes da base do governo, inclusive o Renan Calheiros, não gostaram nada dessa história da PEC da transição, porque, assim, segundo o Renan Calheiros, no momento que você negocia uma PEC, você vai ter que trazer automaticamente o Lira para a tua base de composição. E aí, na visão do Renan, você, com essa configuração, você já seria obrigado a, literalmente, abrir as pernas para o Centrão logo no início do mandato do governo Lula, tá bom? E, gente, só para fechar aqui, Lula e Lira, desculpem, o Lula e o Lira vão ter uma reunião na próxima terça-feira. Coloca na tela aí, por gentileza, Welton. Foi? Aí. Sobe aí, por favor. Lula vai se reunir com o presidente da Câmara, Arthur Lira, na próxima terça-feira, para discutir as prioridades do novo governo legislativo, segundo o líder da minoria, o deputado José Guimarães, PT do Ceará. Em entrevista ao site da Casa, Guimarães afirmou que o encontro entre o presidente eleito e o presidente da Câmara será importante para viabilizar a votação de projetos e facilitar novas composições políticas. É isso, gente. É isso. O PT precisa de uma base parlamentar, precisa de uma base da Câmara. Então, assim, o PT, o ex-presidente Lula e agora presidente eleito, ele já conversa agora com todo mundo. Tem que conversar com o Lira, tem que conversar com o Centrão, tem que conversar com a União Brasil, tem que conversar com republicanos, tem que conversar com o PP. Então, assim, há essa necessidade. Se o PT, né,
quiser ter um mínimo de governabilidade. Então, assim, nenhum nome pode ser descartado. Agora, que você vai ter aí uma oposição forte na Câmara, que será puxada por deputados bolsonaristas, isso não tenha a menor dúvida.